né? Porque tem um delay também aqui no chat, né? Pode ser que... Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam ouvindo aí direitinho. O Leite já tinha colocado... Ah, maravilha. Valeu, Leite. Obrigada. Já tinha colocado aí que o vídeo estava 100%, né? E o áudio estava chiando, mas é porque ele tem um ponto aqui de desligar. Não sei o que aconteceu, mas não era para estar chiando, não. Embora não tinha iniciado. Mas maravilha. Obrigada, tá? Valeu, Meirelles. Obrigada. Gente, o Marcão pediu para dar um recado para vocês, o professor Marcos, né, que os alunos que estiverem fora do grupo, existe um grupo aí de Zap, né? Boa noite. Os alunos que estiverem fora do grupo, entrem em contato para ele inserir vocês, tá? Porque lá normalmente ele dá alguma informação, fala sobre o simulado, né? Então, ali há uma troca ali de informações, às vezes vocês mesmos colocam alguma coisa, saiu a FOG, tá? Então é para vocês estarem atualizados. E tem, parece, uma galera que não está no grupo, né? Então façam contato aí com o suporte, né? Acho que tem um telefone aí na área do aluno, façam contato com o suporte e falar, sou da turma do Chacal, né? E gostaria de entrar no grupo, estou fora do grupo, enfim, gostaria de ser inserido, tá bom? Então ele pediu aí que a gente reforçasse aí com vocês, né? Porque tem uma galera aí fora do grupo, né? E é interessante vocês estarem aí inseridos, tá bom? Bom, na aula passada nós corrigimos, nós começamos, né, a fazer alguns exercícios de crase e corrigimos, né? E o restante ficou para casa aí para o feriado, né? Espero que vocês tenham tido aí um ótimo feriado, né? Com tarefa, né, professora? Mas tudo bem. Então, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, descansado, estudado, né? Então, vamos que vamos, já é maio, né? E o tempo passa bem rápido, não é verdade? Não te menos esperar aí, né? A prova está batendo a porta. Então, vamos lá, 176, vai até, peguem as listas aí. Quem não fez, anota a resposta, né? Depois tenta fazer, né? E acompanha a correção. Né? Não tem problema nenhum. Mais tarde, tipo assim, agora eu vou tentar refazer aqueles exercícios primeiro. Você não vai mais lembrar qual era o exercício 1, 2, 3, 4, né? Então, né, anotem as respostas, façam aí um gabarito. Mesmo se você não tenha feito, depois você tenta fazer sozinho aí. Isso aqui acho que vai até 190, né? É porque hoje eu inicio 191. Acho que é isso mesmo. Deixa eu só confirmar. Isso, hoje a gente passa de 200. Então vamos lá, na 176 que ficou para casa. Então nós paramos aí na 175, foi a última que eu corrigi, que a gente até falou aqui da flor de romã, né? Eu lembro que era isso, ela cheirava a flor de romã. Né, então, o perfume dela, né, ela tinha uma essência de flor de romã, né, então ela cheirava a flor de romã, ou ela cheirava a flor, né, que era essa 175 nós comentamos. Então, são as diferentes aqui, não é verdade? As duas estão escritas corretamente, uma com crase e a outra sem. Maravilha. Então, vamos a 176. Em qual alternativa o vocábulo A deve receber acento grave? Então, dentre essas frases, um desses As aí necessita do acento grave, né? Então, da crase. Acento grave é a crase. Acento agudo, né? Para o outro lado, né? Então, grave para a esquerda, o agudo para a direita. Então, pintou o quadro a óleo, voltou à casa paterna, dirigiram-se a Vossa Excelência, fomos a uma aldeia, começou a chover. Então, ele deve receber o acento grave. Em que situação? B, bravo, Meirelles colocou B, mas alguém vai com ele aí? Não dá, né? Pintou o quadro a óleo. Óleo é palavra masculina, né? Não tem como usar a crase com palavras masculinas. Só o Meirelles, B?
Mais alguém? Nobody? So let's go. Vamos em frente então. Go ahead. Voltou à casa paterna. Quem volta, volta a, né? Voltou à casa. Voltou para casa, né? Giro, essa Vossa Excelência não vai ter a crase, porque Vossa Excelência não usa, né? Então, nós temos aí só senhora, senhorita, né? Dona, então a gente usa só nesses casos. Fomos a uma aldeia, mas quem vai a algum lugar, mas tem uma aí, então não utilizamos. E começou a chover antes de verbo, chover, né? Não usamos crase. Então, é a letra B mesmo. Muito bem. Não sei se o pessoal ficou com medo de arriscar, né? Mas está certinho aí, tá? 177, ó, assinale a frase. Nossa, tá sem... Perdeu o comando aqui do TOT, não sei o que aconteceu, mas enfim. Assinale a frase em que o acento indicador de crase está empregado corretamente. Então, só tem um lugar aqui que a crase está funcionando direitinho, 100%. Vendemos CDs a partir de R$10. Todos os nossos produtos podem ser comprados a prazo. Você será encaminhado a um de nossos gerentes. D, as peças do monstruário também estão à venda. E a E, você está convidado a conhecer nosso setor de eletrodomésticos. O que vocês colocaram? A câmera está dando um zoom e voltando, né? Eu não sei se vocês perceberam, tá? Tem hora que eu vejo que dá um zoom, tem hora que volta. Não sei se é só aqui comigo. Vamos lá, o que vocês colocaram então na 177? Travou o chat, será? Quem puder responder a 177, pelo menos para eu ver que a coisa está funcionando, porque não sei se travou. Ah, maravilha. Meirelles respondeu ali, obrigada. Então, ó, vendemos CDs a partir, esse a partir não tem crase. Todos os nossos produtos podem ser comprados a prazo. Prazo também é palavra masculina, também não dá. À vista daria, mas a prazo não. Você será encaminhado a um, aí masculino, nem pensar a crase, né? À venda, né? As peças do monstruário também estão à venda, né? Então, são as locuções, né? A gente colocou algumas palavras, né? No slide tem lá as locuções em que nós utilizamos, está certinho, isso é a venda. E você está convidado a conhecer nosso setor de eletrodoméstico, a conhecer. Antes de verbo, não usamos crase, né? Então, seria a letra D mesmo, a única que tem crase aí, né? Show de bola. Tô achando que o povo não fez, hein? Vamos lá, mesmo quem não fez, tenta arriscar aí, né? Analisando. Então, entregue a carta àquele homem a que você se referiu há tempos. Entregue a carta àquele homem a que você se referiu há tempos. Ó, se vocês fossem no último A, quando a gente fala de tempo passado, né, faz anos, há anos não vejo, né, faz anos que não vejo. Então, esse A de tempo percorrido, de tempo passado, é com H. Então, vocês, né, ficariam com a opção B ou E. Já daria para matar. Então, a A, C e a D, fora de cogitação. Aí eu teria que resolver, né? Se a letra B, por exemplo, então esse aquele vai ter a crase. Agora eu só teria que saber do meio, né? Se a coluna aí do meio é A
com crase ou A sem crase. Então, o que resolveria a questão mesmo seria essa do meio, esse A sozinho. Meirelles aí está arrasando, a letra E. Entregue a carta àquele homem, entregue algo, a carta, a alguém. Né? Então, por isso, esse aquele aí vai estar craseado. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, aquele homem a que você se referiu, aí não vai ter a crase, né? Não tem porquê aí essa crase. Aí há tempos, né? Então, há tempos, tempo passado, tempo percorrido é A com H. Tá? Então, é isso aí. Aqui você se referiu a tempos. Letra E. Vamos à próxima. 179. Já estavam a poucos metros da clareira, a qual foram ter por um atalho aberto a foice. Já estavam a poucos metros da clareira, a qual foram ter por um atalho aberto a foice. E aí, 179. Quem não fez, tenta aí, vamos lá. Meirelles B. Peraí, B, B, C. Então, vamos ver. Já estavam a poucos metros. Poucos metros está no plural, veja que esse A está no singular, poucos aí está tudo no masculino, poucos metros, então não tem porquê nós colocarmos a crase. Então, ficamos entre B e C, né? Que o primeiro A não tem crase, então a gente tira letra A, letra D e letra E. Vamos eliminar A, D, E. Aí depois nós temos de ver se vai ter essa crase, né? Já estavam a poucos metros da clareira, a qual, né? Então aí nós vamos ter a crase, não é? Ou seja, foram ter por um atalho aberto a foice. Então, por um atalho aberto a foice, eles foram ter, né? Já estavam a poucos metros da clareira, a qual foram ter por um atalho aberto. Isso, essa frase está muito estranha, né? Porque você fica, não foi a foice, né? Pela foice, não, né? Não. Já estava a poucos metros da clareira, vírgula, a qual foram ter por um atalho aberto a foice. Esse a foice aí, né, não tem crase, é um substantivo, enfim, não tem por que ter a preposição mais artigo aí. Então, a letra B. Talvez a do meio ficaria na dúvida, né? Mas a gente estava entre B e C, se a última não tem crase, né? Então só poderia ser a letra B, porque talvez tenha surgido alguma dúvida aí, né? Mas a primeira realmente não tem crase, poucos metros da clareira, está no masculino, no plural. Aí só a segunda aí que tem a crase e a terceira o A normal de artigo, a foice, né? A faca, o facão, a foice, não vira, veja que não tem nem vira. É masculino se eu for botar facão, né? A qual foram ter por um atalho aberto o facão, né? Então, veja que não vira ao facão, que é a primeira regrinha da crase, a básica, é quando você transforma no masculino e vira ao. Né? Se virar ao, então esse A é craseado, né? E não foi o caso aqui. 180. Quanto às suas exigências, ou às suas exigências, recuso-me a levá-las a sério, porque tem A e tem As aqui, né?
Recuso-me a levá-las. Eu resolveria logo na segunda aqui. Eu não pensaria muito nessa primeira opção, não. Quanto às suas exigências ou quanto às suas exigências, quase que não sai. Agora, essa daqui eu deixaria, né? Vamos aguardar. Recuso, deixem que a pé aí. Recuso-me a levá-las. Será que esse levá-las aí, o A tem crase? 179, não, tá parado na 179, né? Vamos ver aí o que vocês colocam na 180. E depois tem um assério, né? Eu começaria de trás para frente. Normalmente, essas questões que tem 3, 4 lacunas, normalmente, tá, gente? Não é uma regra, tá? Não é 100%, mas na maioria dos casos, a gente percebe que de trás para frente você resolve mais rápido, né? Então, é B. Isso, recuso-me a levá-las. Levar é verbo, né? O verbo levar. Então, eu não posso usar crase diante de verbo. Então, eu posso tirar a letra A, a letra C, né? Aí eu fico com a B, D e E. B, D, E. Ok? Aí você vai na última, assério. O assério é masculino. Não posso usar crase diante, né, de palavra masculina. Então, vou tirar a crase aí também. Então, eu já tinha tirado a... Agora também vou tirar a C, a D. Então, eu estou entre B e E. Né? Vai ficar A. Entre B e E, quanto às suas exigências, hoje está difícil, hein, essa exigência. Quanto às suas exigências ou quanto às suas exigências. Se fosse o as, ele ia solicitar a crase, porque estaria, né, no plural, estaria concordando, quanto às, quanto aos. Mas se está sem crase, então também não pode ser a letra E, né? Então sobrou a A. Então a ideia vai ser singular quanto a suas exigências, recuso-me a levá-las a sério. Então, letra B. Não há crase nessa frase, em nenhum momento. Muito bem. Vocês estão aí afiadinhos. Vamos a 181, ó. Assinale a opção em que o A, sublinhado, nas duas frases, na verdade nem está sublinhado, né? O sublinhado aí, na verdade, está em negrito. Né? Talvez ele teria colocado aí um destacado, né? Em destaque, enfim. Né? Porque sublinhando é passar, né, o tracinho abaixo. Mas ele está assinalado aí, de qualquer forma, está em negrito. Então, assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase. Então, ó, fui a Lisboa receber o prêmio, Paulo começou a falar em voz alta. Então, pedimos silêncio a todos, pouco a pouco a praça central se esvaziava. C, esta música foi dedicada a ele, os romeiros chegaram à Bahia. D, bateram a porta, fui atender. O carro entrou à esquerda da rua. É, todos a aplaudiram, escreve a redação à tinta. Então, assinale, né, o A aí, né, a opção em que o A deve receber acento grave. Então, nós temos de ter a crase nas duas frases. Nossa, já tem um 81 aí, olha aí. D, né? Paulo e Meireles. Vamos ver se é a D. Vamos começar, então, lá pela A. Fui a Lisboa receber o prêmio. Vou a Lisboa, volto da Lisboa, volto de Lisboa, né? Vou a, volto da, crase A. Vou a, volto de, crase para quê, né? Então, não tem, né? Fui a Lisboa receber o prêmio. Paulo começou a falar, tem verbo, não há crase diante de verbo.
Então, letra A, fora. Pedimos silêncio a todos. Todos, palavra masculina, no plural, não há crase. Pouco a pouco, também não tem crase, lembra? Face a face, cara a cara, né? Ainda mais aqui que é masculino, pouco a pouco. Se não tem nem no feminino, imagina no masculino. Então, não tem crase na letra B. C, essa música foi dedicada a ele, pronome masculino. Não tem crase. Né? Então, já não tem na primeira, então nem me interessa a segunda, mas os romeiros chegaram à Bahia. Né? Chegaram da Bahia ou chegaram de Bahia? Então, mas teria, sim, mas e a primeira? Não tem, teria que ter nas duas. Né? Bateram a porta, fui atender. Né? Então, bateram a porta, bateram ao portão. Então, aí tem a crase. O carro entrou à esquerda, lembra das locuções, à direita, à esquerda, à vista, né? Então, tem a crase. Então, tem nas duas. Bateram a porta, fui atender, o carro entrou à esquerda da rua. Na E, todos a aplaudir, aplaudir aí é verbo, não tem crase. Escrever a redação à tinta, caneta. Mas enfim, não tem a crase já. Não, 7, 9. Já voltamos lá, tá? Letra D. Esse afoice aí, na verdade, é substantivo comum. Né? Bota aí, facão. Deixa eu voltar lá, peraí, é que tá tão ruim aqui de rodar. Foram ter um atalho aberto a foice, a qual foram ter um atalho aberto a facão. Né? Não é ao facão, é a facão. A facão, a foice. Né? Então não vai ter crase. Se virasse, você transformasse foice em facão e virasse ao facão, foram ter por um atalho aberto ao facão. Não é ao facão, é o facão. E aí não mudou. Então é só artigo, aí não é crase, tá? Aí não tem preposição, é só o artigo. A 182, vamos lá. Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta. Comunicamos a Vossa Senhoria que encaminhamos a petição anexa à divisão de fiscalização que está apta a prestar as informações solicitadas. Algumas aqui vocês já viram, por exemplo, diante de verbo, transforme feminino em masculino, vê se vai levar a crase ou não. Porque a regra básica que a gente estava conversando, de nada, é sobre assim, fiz o exercício, não fiz a atividade. Até coloquei, acho que esse exemplo aqui no quadro. Então, a regra básica da crase é essa daqui. Quando você fala fiz a atividade, será que tem crase? Será que não tem? Coloca a palavra masculina no lugar. Vamos pegar aqui exercício. Aí você fala assim, fiz o exercício ou fiz ao exercício? Então, fiz o. Se aqui era artigo e virou artigo, então não tem crase, é artigo por artigo, né? Agora, né, isso é relativo à atividade, é referente, é relativo à atividade. Vamos trocar pela palavra exercício? Então, isso é relativo. Aí, o que eu vou colocar? O exercício ou ao exercício? Então, isso tem relação, né, ao exercício, com o exercício. Então, isso é relativo ao. A partir do momento que virou ao, eu tenho aqui, então, a preposição e o artigo. Então, eu vou ter a crase, tá? Então, na hora que você transforma para o masculino e virou ao, aí você tem crase nesse A. Se você transformar do feminino para o masculino e for só artigo para artigo, então esse A não tem crase. Tá? Se virar ao, aí vai ter crase, tá? A gente comentou isso aqui na aula passada. Essa é a regra mais básica da crase, né? Transforma em masculino. Se virar ao, no plural é a mesma coisa, né?
Isso é relativo às atividades, é relativo aos exercícios. Então, ele vai, né, ir junto aí para o plural também, tá? As aos. Vamos lá. Então, comunicamos a Vossa Senhoria, tem a crase ou não, que encaminhamos a petição, transforma a petição por documento, por exemplo. Será que tem? Encaminhamos ao documento ou encaminhamos o documento, entendeu? Vai transformando aí em masculino e V em algumas situações, né? A petição anexa à divisão de fiscalização, põe departamento. No lugar de divisão de fiscalização, transforma em departamento. E aí vocês vão testando para o masculino. Se virar ao, aí esse tem crase. Se não virar, deixa quieto. Vocês colocaram letra A, né? Paulo e Meirelles. Vamos lá, comunicamos a Vossa Senhoria, isso. A Vossa Senhoria aí não vai ter a crase. Que encaminhamos a petição, que encaminhamos o documento, não é ao documento, é o documento. Isso, divisão por setor, departamento, exatamente. Qualquer palavra masculina, tá? Então, encaminhamos a petição, encaminhamos o documento, né? A petição anexa à divisão, ao setor, ao departamento, né? Então, vai virar ao. Então, aí tem crase. Perfeito, a letra A está acompanhando. Então, sem crase, com crase. Eu acho que é a única, né? Já matou a questão aqui. Sem, com, deixa eu ver, sem, A outra seria a C, é sem, mas aí já é com, então já resolvemos a questão. Divisão de fiscalização que está apta a prestar, antes de verbo não tem crase, as informações solicitadas, né? Então, se botar para o masculino, aí vai ser os, não vai ser aos, né? Então, as informações. E aí, letra A. Maravilha. Vamos aqui, 182, letra A. Gente, acompanhe junto aqui, tá? Eu, de vez em quando, esqueço de colocar alguma, quando eu vejo, eu pulei, tá? Às vezes acontece. Vamos lá, 183. O avanço rumo a um desenvolvimento sustentável depende de diversos fatores, entre os quais estão o estímulo a novas tecnologias e o compromisso ético de empresas que tenham como prioridade o respeito às causas ambientais. Transforma no masculino que der aí. A última, né? A última se transforma no masculino e vê se vai virar aos. Ao invés de causas, põe casos. Não precisa ter uma palavra que realmente represente aquilo no masculino, que nem atividade, exercício, não. Pega uma palavra masculina aí e vê se encaixa, né? 183, letra D. Vamos ver aqui então. O avanço rumo a um desenvolvimento. Palavra masculina, não tem crase. Então eu posso tirar B e E. Tirando B e tirando a E, agora eu tenho crase, não crase. Posso resolver agora a questão, né? Então, o avanço rumo a um desenvolvimento sustentável depende disso. Na prova é bom, porque aí vocês vão estar no papel, vocês vão riscando, já vai eliminando as absurdas. Veja o que sobrou. Nunca tente adivinhar de cara certa, tá? Já vai eliminando essa não, essa não, essa não, e vê com o que sobra, né? Aí vocês vão batalhar com o que sobra. Aí transforma em masculino, né? Veja se essa palavra que vem depois é feminina ou masculina, se é uma locução ou não, veja se é verbo, né? Mas já tira as absurdas, né? Então, o avanço rumo a um desenvolvimento sustentável depende de diversos fatores, entre os quais estão o estímulo a novas tecnologias. Se não é as novas, né, então não vai ter crase de jeito nenhum, porque eu não posso ter o A no singular, novas tecnologias no plural, né, e sem a crase. Então, teria que ser no plural com crase, para poder corresponder. Então, se não está no plural com crase, então se está no singular, é sem crase.
Então, o que sobrou aí, sem crase, é a D, né? E aí a próxima, a nova tecnologia, o compromisso ético de empresas que tenham como prioridade o respeito às causas ambientais, o respeito aos casos, né? Eu falei para transforma causas em casos, né? Então, respeito aos casos ambientais. Fechou. Letra D. E vamos a 184. Assim, não é difícil, né? Só tem que treinar. Porque, né, tem bastante detalhezinho nas regrinhas, né? Mas não é difícil. Quando vocês agora forem falar aí das regências, né? For estudar regência, já fica mais fácil, porque você já sabe o uso da crase. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. 184, eu já tenho aqui resposta, C. Vamos lá, então. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Lembra que antes de sua aí, no caso, é facultativa, né? Então, posso usar ou não. Nesse caso, resolveu usar. Então, tá lá. Pôs-se a falar. Agora, falar de forma alguma, porque falar é verbo. Aí eu não tenho como usar, tá? Então, não dá. Agora, a todas as pessoas, aí também não rola a crase, porque está no plural, né? A todas. Então, ó, de trás para frente, né? O a sem crase e o a sem crase. A primeira que é optativa, né? Porque é facultativa, então posso usar ou não. Mas o único de trás para frente, que é a sem crase, é a letra C. Porque se você for olhar a última coluna, a última opção, a A tem crase, a B tem crase, a D tem crase, a E tem crase. A única que realmente não tem é a C. E aí não caberia a crase de forma alguma, porque tá a todas as pessoas, né? Então, letra C. Vamos a 186. O emprego do acento grave em, às vezes, aparece nos rostos sorrisos de confiança. Justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Então, eu tenho o mesmo caso desse às vezes, eu tenho o mesmo caso aqui. Então, entregou o documento às meninas, esse às meninas é o mesmo caso de às vezes. B, manteve-se sempre fiel às suas convicções, então, às suas convicções, é o mesmo caso do às vezes. Saiu às pressas, mas não reclamou, às pressas, né? Às experiências dedicou sua vida, às experiências é o mesmo caso, deu um retorno às fãs. Será que é o mesmo caso duas vezes? Então, a gente precisa achar aí uma alternativa em que seja o mesmo caso duas vezes. E o que vocês acharam? Paulo colocou letra E. As fãs. É o mesmo caso do às vezes? Já o Paulo colocou... Lá não, o Paulo colocou C. É porque eu estava olhando no anterior. I'm sorry. É, porque estava E, mas era anterior. Eu pulei, gente? Ai, peraí. Ah, eu pulei. I'm sorry. Quando eu vi ali, eu falei, pronto, quer ver que eu pulei? Eu sou danada para fazer isso. Tá, vou voltar na 185. Volta. É 185 agora, eu estava lendo a 186. Vamos a 185, esquece a 186. Por isso que eu fiquei, eu acho que vocês também devem ter travado aí. Quando eu não pulo aqui, eu pulo aqui. Vamos lá, 185. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. Recorreu à irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Quem recorre a alguém. Né? Aí eu falo, recorreu o irmão ou recorreu ao irmão? Né? Então, nesse caso, eu pulei.
Obrigada, hein? Depois que eu vi, eu olhei pro quadro aqui, eu falei, ué, é 185 eu não fiz, aí fui ver, eu li o 186. Então, recorreu ao irmão. Então, recorreu à irmã. Só posso tirar a letra C até então. Aí, se o A for com crase, eu fico com A e D. Se for sem, eu fico com B e D, né? E a última aí, a tábua de salvação, recorreu à irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. E aí, letra E. A 185 é a E. Recorreu ao irmão, né? Recorreu à irmã, e a ela aí não tem, porque antes de pronome, né? A ela se apegou como a uma tábua de salvação. Eu não vou falar como ao não, como a uma tábua de salvação. Como a um, se fosse um ainda seria a um, né? Como a um, né? Então aí realmente não tem motivo para crase, né? Então seria a letra E. Isso. Nós estaríamos entre B e E. Não tem crase. Então 85, letra E. Vamos a 186. O emprego do acento grave em às vezes aparece nos rostos sorrisos de confiança, justifica-se pelo às vezes, tá? Então, o mesmo caso do às vezes, qual seria aqui a ABCDE? O emprego dessa crase. Ou seja, se está sendo empregada no às vezes, também é pelo mesmo motivo que está sendo empregada, hein? Ou em as meninas, as suas convicções, as pressas, as experiências ou as fãs. É o mesmo caso. Deixa eu ver, 186, o Paulo botou C e o Meirelles colocou C. Ok, é o mesmo caso a C, mas o que justifica? Que caso é esse? Qual é o caso? É o às pressas mesmo. Saiu às pressas, mas não reclamou. Por que às vezes as pressas têm crase? Locuções adverbiais femininas. Perfeito. À esquerda, à direita, às pressas, às vezes, né? Locuções adverbiais femininas. Então, tem crase, tá? Tem um slidezinho só dessas locuções lá para vocês estudarem, viu? Maravilha. Vamos a 187. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. As inscrições acontecerão no período de 10 a 20 de março. Às 20 de março não dá, né, gente? Essa letra E já dá para matar de cara. No período de 10 às 20. Não, de 10 a 20 de março. Então, a E já estaria fora. Das 8 às 16. Aí é horário. Então, entre as datas aí, tem crase ou não tem crase? Letra B. Não tem crase de 10 a 20 de março, agora de 8 às 16 vai ter a crase, né? Agora, das 8 às 16, né? Você tem a contração do D mais as. E aí vai ter a crase, né? Às 16. Agora, se fosse de 8, aí não, mas tem o das 8 às 16. Então, letra B. 188. Ai, Meirelles já até colocou aí, página 8 do slide. Show de bola. 188. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase está corretamente empregado. Eu gosto de estudar à noite, agradecer a todos o apoio.
O curso é de 2 a 7 de maio, acabamos de falar de data ali, né? Ele teve acesso a informações privilegiadas, as pessoas não dão importância a isso. Então, só tem uma frase que o sinal grave aí está correto. 188, letra A. Mais alguém? Gente, só lembrando, tá? O Marcão pediu para que nós fizéssemos aí o contato aí com vocês, avisasse que quem estiver fora do grupo aí para solicitar para ser inserido, tá? Então depois vocês mandem aí uma mensagem, né, para ele diretamente ou então para o suporte técnico e peça aí, né, para ser incluído no grupo. Né? Tem um grupo de WhatsApp, mas é porque eu não gosto de grupo, né, é encheção de saco, mas enfim. É porque ali tem muita informação, às vezes vocês mesmos trocam informações entre vocês, quando sai a FOG, né? Às vezes alguma atividade, alguma questão aí que é para resolver, enfim, às vezes algum aviso, né? Aviso de simulado, aviso que o professor, né, não vai poder ir porque aconteceu alguma coisa aí de emergência, enfim, tá? Então, quem não tiver no grupo aí, para avisar. 88A. Então, vamos lá. Eu gosto de estudar à noite. Isso. O à noite vai ter a crase, né? Agradecer a todos, não. Inclusive, está no plural, todos. 2 a 7 de maio, vejo que não tem crase, nem na de cima. Ó, de 10 a 20 de março. Então, não tem nas datas aí de tanto a tanto. Ele teve acesso, né, a informações privilegiadas, não tem crase. Então, a não ser que ainda fosse as informações, né? Ele teve acesso às informações, mas não acompanha o plural, então esse A está no singular e informações privilegiadas está no plural, não tem como ter essa crase. As pessoas não dão importância a isso. Transforma pessoas em homens. Aos homens ou os homens não dão importância? Os homens, então vejo que não virou aos. Então, não tem motivo aí para essa crase. Esse A aí é só de artigo. Então, é a letra A, noite. Vamos a 189. Indique qual opção completa corretamente as lacunas. A promoção dada à funcionária foi devido ao seu esforço e dedicação à empresa e a quem sempre a apoiou. Já transforma aí, né, no masculino, porque tem muita palavra feminina aí, né, funcionária, empresa, né, promoção. Promoção, funcionária, empresa. Transforma isso tudo aí em masculino e veja se vira ao. Só vai ter crase se virar ao. Se não virar ao, não tem crase. 189, o Paulo colocou ali A. Só o Paulo. A promoção dada ao funcionário ou funcionário? Ao, não muda nada, porque todo mundo tem crase. Segunda coluna, todo mundo tem crase, né? Mas a primeira, a letra D, eu poderia tirar, né? A promoção com a crase aí não vai dar, não. Então, eu fico entre A, B, C e E. A promoção dada à funcionária foi devido ao seu esforço e dedicação à empresa, ao instituto, né? Transforma empresa em instituto, banco, né? O seu esforço e dedicação ao banco, ao exército, né? Então, veja que virou ao. Então, eu posso tirar a letra E, né? Acho que só E também, D e E. Aí vamos ver as outras. E a quem
sempre a apoiou. A quem sempre o apoiou. A vira o. Então também não tem crase na última. E a quem? Esse a quem aí antes de pronome também não tem. Então é a letra A mesmo, certinho. E para finalizar, assinale a alternativa em que a ausência de crase não é aceitável. Ou seja, nós precisamos da crase. Veja que nenhuma das frases tem crase, né? Então, nós precisamos, nós necessitamos dessa crase. Então, assinale a alternativa em que a ausência da crase não é aceitável, né? Então, pode ser que tenha algum caso aí de facultativa, né? Mas ali não é aceitável. Porque a facultativa você pode usar ou não. Agora, quando não é aceitável, é porque ela é necessária de fato. Então, estávamos à deriva, era fantástico andando a cavalo, vou a São Paulo, dedicou o filme a vítimas de guerra, conversamos cara a cara. Letra A também? Então, vamos ver as outras. Era fantástico andando a cavalo. A cavalo, palavra masculina, não vai ter a crase. Vou a São Paulo. São Paulo também é masculino, né? Se fosse Curitiba, Bahia, a gente ainda podia testar, né? Bahia, feminino, Curitiba é feminino, Brasília é feminino. Agora, São Paulo, tem nem por que pensar em colocar a crase. São Paulo é masculino. Se fosse Santa, né? Santa Catarina, mas é São Paulo é masculino, não vai ter de jeito nenhum. Aí dedicou o filme a vítimas. Vítimas está no plural, o A está no singular, nem pensar. Conversamos cara a cara. Palavra, né, que são duplas, né, face a face, cara a cara, né, não tem crase. Então estávamos à deriva, né? E aí tem a nossa crase aí na letra A aqui. Então, A, né? Então, quem quiser pode fazer um print aí. E nós vamos seguir com o conteúdo, né? Então, estudem, façam, refaçam. Ah, vou estudar um pouco mais o assunto X, imprime lá a folhinha, né? Ou então abre no computador sem resposta e faz, depois olha o gabarito. É sempre bom ter o gabarito. Vocês podem até pegar um caderno, né, um bloquinho e ir fazendo o gabarito. Nós vamos chegar em uns 500 exercícios, tá? Tranquilamente. Então, vocês podem então ir digitando, né, numa folhinha aí, abre num drive aí, um doc, né, e vai digitando aí as respostas, o gabarito, deixando lá o gabarito. Depois, na hora de estudar, você pega lá a questão, olha lá no gabarito, vê se está tudo ok. Nós vamos ter, no mínimo, uns 500 exercícios. Ano passado, nós fomos a 700, né? Mas, no mínimo, uns 500 exercícios nós vamos fazer. Já vamos a 200 hoje, imagina, até terminar as aulas. Viu? Pô, aí é top, Leite. Vamos lá. Troquem figurinha, usem o grupo também para essas questões, né? Eu não estou aqui no grupo, né? Eu estava num grupo anterior aí, mas trocaram o grupo, enfim, eu não estou num grupo agora atual, não. Mas, né, coloquem questões, vocês tentem resolver entre vocês, né? O que você acha? Aí tá, eu acho que é tal coisa, confirmei aqui a resposta, por quê? Explica por quê. Né? Usem o grupo para estudar, façam um grupo de estudo, eu acho que isso aí é interessante, né? Ajuda bastante. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tinha um grupinho da FAB que sempre fazia isso. Eles sempre estavam resolvendo questões entre eles, né? Então, às vezes a pessoa não pode responder ali naquele momento, mas, né, às vezes na hora de almoço aí, alguém está mais tranquilo, mais livre. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de concordância nominal. Eu resolvi dividir para não ficar muita informação, porque nós temos concordância nominal, né, já diz, nominal vem de nome, e temos a concordância verbal, que vem de verbo. Tá? Então, eu dividi para não ficar muita informação numa noite só, para ninguém sair fumacinha aí. Então, hoje a gente estuda a concordância nominal
Na próxima aula a gente estuda a concordância verbal. E é claro, quando a gente for fazer exercício, depois vai vir tudo misturado, tá, gente? Então, hoje a gente está fazendo assim, né? Um slide, uma explicação, um conteúdo, e aí a gente reforça o conteúdo com o exercício. Então, uma aula do conteúdo e reforça o conteúdo com o exercício. Mas depois, quando a gente chegar no período de revisão, a gente pode estar relembrando, né, a regrinha, alguma coisa que ficou, poxa, por que é isso? Né? Ah, por que a crase? Lembrei, era locução feminina, né, locução adverbial feminina. Ah, lembrei, é porque aí, né, não tem crase porque é diante de verbo, diante de palavra masculina. Então, na hora que a gente for resolvendo os exercícios, a gente pode ir relembrando algumas regrinhas, mas depois vai vir tudo misturado. Aí vai ter texto, vai ter interpretação, a gente pega uma palavra, né? Pega uma frase, vamos tentar identificar quem que é o sujeito, né, nessa frase. Enfim, objeto direto, a gente tem a sintaxe aí, né, simples, não é, por enquanto não tem período composto, espero que não tenha, porque aí a coisa complica mais, né? Mas vamos aguardar a FOG, e é assim que a FOG sair, a gente dá uma olhada e veja, nós vamos ver o que ficou aí, né, para a gente, se precisa acrescentar mais alguma coisa ou se, né, o que a gente já tinha planejado está ok, tá? Então vamos em concordância nominal, eu vou tirar aqui a telinha, porque senão fica cortando. Então vamos lá. Concordância nominal. A concordância nominal é baseada na relação entre um substantivo, ou pronome, ou numeral, substantivo, né? Numeral substantivo. E as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo, artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos e particípios. Isso é mais interessante a gente observar na prática, né? Como isso funciona nos exemplos. Que a gente fica decorando regra, né? Bom, lembre-se, normalmente o substantivo funciona como núcleo de um termo da oração e o adjetivo como adjunto adnominal, ou seja, está junto do nome. Adjunto é aquilo que está junto, né? Adjunto de comando, né? Está ao lado ali do comando, né? Adjunto adnominal está ao lado do nome, está junto ao nome. Então, a concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes regras gerais. Então, vamos lá na primeira. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, vamos ver ali, ó. As camisas, né? Se as camisas está no plural, né? Então, eu vou ter que colocar os sujas aí também no plural. Então, o adjetivo concorda em gênero, que é feminino, camisas, e número, né? Ou seja, não é uma camisa só, são as camisas. E aí, número, sujas. Se fosse a camisa, gênero continua sendo feminino. Mas o número, aí seria a camisa suja, né? Então, se fosse o blusão masculino, aí o blusão sujo, os blusões sujos, tá? Então, é isso que a gente está falando aqui, que o adjetivo vai concordar em gênero e número quando se referir a um único substantivo, tá? Então, ele está se referindo só às camisas, então, sujas. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância ela pode variar, tá? Então, essa flexão ela pode ser sistematizada nos seguintes casos, ó. Adjetivo anteposto aos substantivos. Então, os adjetivos que vêm antes do substantivo. Então, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, né? Então, por exemplo, encontramos... Aí, quem é o substantivo? Esquece o caída, tá? Esquece o adjetivo por enquanto. Vamos pensar no substantivo, ó. Encontramos as camisas e os prendedores. Então, eu tenho dois substantivos. Eu tenho as camisas e os prendedores. Só que eu vou ter que colocar o caído, né? Então, se ele está antes, né, do substantivo feminino no plural, então eu concordo com o mais próximo aí. Então, encontramos caídas as camisas e os prendedores.
Agora observe que na frase abaixo, nós temos a camisa e não mais as camisas. Né? Então, encontramos caída a camisa e os prendedores. Então, a gente está concordando em gênero e número com o substantivo que está mais próximo. Vamos ver o último exemplo. Ó. É o prendedor e a camisa. Então, agora a gente inverteu. O prendedor foi para frente, foi no masculino, né? Singular e foi para frente. Então, encontramos caído o prendedor e a camisa. Tá? Então, quando nós temos, né, mais de um substantivo, né, então essa concordância ela pode variar. Tá? Então, adjetivo anteposto aí aos substantivos, a gente concorda com o substantivo mais próximo. Vamos seguir. Então, caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Ah, mas agora não vai concordar com o mais próximo? Não. As queridas Laís e Simone vieram me visitar. Tá? Então, por quê? Porque nós estamos falando de nome próprio, né? E na de baixo nós temos aí parentesco. Encontrei os lindos primos e primas na festa. Né? Então, a gente traz para frente ali os lindos primos e primas, né? Então, os lindos está concordando aí com os primos e primas. A gente sempre faz a concordância pelo masculino, né? Eu tenho 2 irmãos, vamos supor, eu tenho um irmão e uma irmã, né? Então, eu tenho 2 irmãos, a gente sempre faz pelo masculino. Em inglês, a gente tem diferente, né? Tipo, se eu tenho 2 irmãs, eu tenho 2 sisters. Se eu tenho 2 irmãos, eu tenho 2 brothers. Mas se eu tenho um irmão e uma irmã, eu tenho 2 siblings, né? Então, é diferente. A gente tem essa coisa sempre de puxar para o masculino, né? Bom, adjetivo pós-posto aos substantivos. Então, agora o adjetivo ele vem após o substantivo. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, assumindo forma masculino, plural, se houver substantivo feminino e masculino, aquilo que eu acabei de falar. Né? Então, eu tenho uma irmã e um irmão, eu tenho irmãos. Né? A gente sempre vai pelo masculino. Né? Nossa sociedade sempre foi assim, né? Bem patriarcal, enfim. Então, exemplos. Ó, a fábrica oferece localização e atendimento perfeito. Então, veja que eu estou concordando com o mais próximo, que é o atendimento. A fábrica oferece atendimento e localização perfeita. Então, estou me referindo à localização mais próximo aí. A fábrica oferece localização e atendimento perfeitos. Aí estou me referindo aos dois, né? Porque a fábrica oferece, lá no primeiro, a fábrica oferece localização e atendimento perfeito. Então, estou me referindo ao atendimento. No segundo, estou me referindo à localização, que é perfeita. Agora, eu estou me referindo aos dois, né? A fábrica oferece localização e atendimento perfeitos e a fábrica oferece atendimento e localização perfeitos. Ah, mas a localização está mais próximo, não teria que ser perfeitas? Não, porque o atendimento é masculino. Então, a fábrica, eu não poderia falar, a fábrica oferece atendimento e localização perfeitas. Não dá, porque o atendimento é masculino e a localização é feminina. Então, a gente opta sempre pelo masculino, né? Então, observação aí, ó. Os dois últimos exemplos apresentam maior clareza, pois indicam que o adjetivo efetivamente se refere aos dois substantivos. Nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, que é o gênero predominante quando há substantivos de gêneros diferentes. Então, toda vez que eu tiver gênero masculino e feminino, eu sempre vou optar o plural pelo masculino, obviamente, porque ele vai generalizar aí, tá? Bom, vamos seguir. Então, observação. Se os substantivos possuírem o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou plural. Exemplos, a delicadeza e a inteligência feminina. Aí eu estou me referindo ali à inteligência, ou então a delicadeza e a inteligência femininas, né? O carro e o barco novo. O carro e o barco novos, né? Então,
você sempre vai aí, se os substantivos, né, possuem o mesmo gênero, ele pode, né, o adjetivo fica no singular ou plural, tá bom? Bom, 3. Expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. Gente, lembrando que o verbo ser está conjugado, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, né? Então, assim, verbo ser conjugado, tá? Ele é um verbo irregular e ele vai modificar, né? Bom, o adjetivo, letra A, o adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Exemplo, água é bom para a saúde, tá? O que isso quer dizer? Eu não estou falando a água, né? Ele diz aqui, ó, o adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Esse modificador poderia ser um artigo, né? Então, se eu tivesse aqui a água é boa, aí seria boa, a água é boa. Mas água é bom para a saúde. Não importa se a palavra aqui é feminino ou masculino, tal coisa é bom para a saúde. Entende? Então, nós não temos modificador aqui, não temos nenhum tipo de artigo, nada. Agora aqui, ó, o adjetivo concorda com o substantivo se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. Então, ó, esta água é boa para a saúde. A água é boa para a saúde. Esta água é boa para a saúde. Aquela água é boa para a saúde. Então, nesse caso, eu tenho aqui um determinante, um modificador. Então, agora o boa vai se referir à água, né? A esta água, aquela água. Aqui eu não tenho, tá vendo? No primeiro exemplo eu não tenho. Água é bom. Bom, 4. O adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere. Amanda as viu semana passada muito contentes. Então, Amanda, né, para um péssimo português, viu elas, né? Semana passada muito contentes, porque elas estavam contentes. Então, o adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais, né? Então, Amanda os viu. Né? Na verdade, o contentes não ia mudar aí, né? Amanda viu eles, né? Semana passada muito contentes, porque o contentes tanto serve para o masculino e feminino, mas se fosse um adjetivo que a gente tivesse aí a ideia de feminino e masculino, a gente teria que acompanhar aí o pronome. Se o pronome está no feminino, adjetivo feminino. Se o pronome está no masculino, adjetivo, né, no masculino. Ah, e aí se tiver no singular ou no plural, Amanda a viu, né? Então vamos supor que aqui viu ela, né? Para um péssimo português, viu ela. Amanda a viu semana passada muito contente, né? Porque aí eu vou estar concordando com a, né? E aí no singular vai ser contente. 5. Nas expressões formadas por pronome indefinido neutro, que é nada, algo, tanto, muito, né, tanto, enfim, mais preposição de e mais o adjetivo. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho algo, no exemplo, mais o de, a preposição de, e mais um adjetivo, que nesse caso aqui é misterioso. Então, esse último geralmente é usado no masculino singular. Então, os meninos tinham algo de misterioso. Ah, mas não são os meninos? Sim. Mas eu tenho nada de misterioso, algo de misterioso, né? Muito de misterioso. Então, se eu usar algum pronome indefinido, neutro, mais o de, esse adjetivo vai estar no singular. Não importa se o sujeito aqui, se o substantivo vai estar singular ou plural. Ai, Jesus, todos não entra não. Ai, gente, esse todos me mata, viu? Hoje eu estava comentando isso na escola, os meninos, professor, e não sei o quê, linguagem neutra. Eu falei, gente, para de inventar moda, não existe. Né? Sabe o que isso me lembra? No período do modernismo, em 1922, né? Na Semana de Arte Moderna. Né? Então, assim, os pré-modernistas passaram 20 anos tentando
inovar, fazer algo diferente, né, para romper com os parnasianos, que eram cultos e trabalhavam a gramática de uma forma muito formal, né, e faziam os poemas, os sonetos. Passaram 20 anos tentando desconstruir, né, aquilo que Camões fez lá no classicismo. Aí, de repente, eles conseguiram, romperam. Passaram 8 anos e depois vem outros poetas que falam assim, inclusive Vinícius de Moraes, né, escreveu vários sonetos e fala assim, nossa, que bobagem, né? E aí, ou seja, nadaram, nadaram, nadaram e morreram na praia. Depois vocês procuram o poema Pronominais, o nome do poema, de Oswald de Andrade. Então, assim, não adianta, regra é regra, norma é norma. A motorista ou motorista, né? A motorista ou motorista. O que define, né, esse motorista aí? É o artigo, né? Então, agora vai ter o quê? E-motoriste? O neutro vai ser e-motoriste, porque o que define é a motorista ou motorista. Se não é a, é o. Se não é o, é a. Né? Enfim. Mas é isso mesmo. O artigo, o acordo ortográfico, a gente vai falar um pouquinho do que mudou, tá? Depois, porque tem parte aqui de ortografia pra gente dar uma estudada, tá? Mas eu tenho coisas que eu não concordo com o acordo ortográfico. O hífen, então, gente, nós ficamos refém do hífen, né? O hífen realmente ele precisa ser consultado, né? Tem uma regrinha básica aqui, o hífen nem tem sido mais cobrado nos concursos, porque de fato ficou impossível você ter regras, né, para o hífen, tem exceção da exceção da exceção. Né? Ficou impossível, né, você memorizar tudo do hífen, então enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho depois desse acordo ortográfico. Tem coisa que eu realmente não concordo, mas está aí, né? Fazer o quê? Vamos lá. Agora o todes não, por favor, não existe todes. Vamos lá na 6. A palavra só, quando equivale a sozinho, tem função adjetiva e concorda normalmente com o nome a que se refere. Exemplos. Carla saiu só. Carla e Helena saíram sós. Então, veja, Carla era uma só, né? Então ela saiu só. Já Carla e Helena, né, são duas pessoas, saíram sós. Quando a palavra só equivale a somente ou apenas, tem função adverbial, ficando, portanto, invariável. Aí eu não tenho como mexer. Exemplo, eles somente desejam ganhar lembrancinhas. Então, esse só é no sentido de somente. Diferente dos exemplos acima. Carla saiu somente? Carla e Helena saíram somente? Não dá, né? Então, Carla saiu só, né, de sozinha, e Carla e Helena saíram sós, de sozinhas, mas não de somente. Então, quando esse só estiver nesse sentido de somente, apenas, eles somente, e aí realmente é invariável, tá? Não tem o que mudar. 7. Quando o único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas as construções. Então, vamos ver. Letra A. O substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Vamos ver, então, o exemplo. Ó. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. O que é a portuguesa? A cultura portuguesa, tá? Então, ele permanece no singular e coloca o artigo antes do último adjetivo. Espanhola, portuguesa. Então, a cultura espanhola e a cultura portuguesa. A gente fez aí, inclusive, uma elipse, né? Retiramos aí o termo cultura para evitar repetição. Né? Então, esse a portuguesa também continua se referindo à cultura. B, o substantivo vai para o plural e omite-se o artigo antes do adjetivo. Ó, admiro as culturas espanhola e portuguesa. Aí veja que as culturas aí está se referindo às duas, né? Já está englobando aí a espanhola e portuguesa. Então, observação, veja essa construção, estuda a cultura espanhola e portuguesa. Note
que ela provoca incerteza. Trata-se de duas culturas distintas ou de uma única, hispano-portuguesa? Né? Então, a gente deve evitar aí construções desse tipo, tá? Então, estudo as culturas, espanhola e portuguesa, porque eu estou estudando as duas. Agora, senão eu vou acreditar que seriam as duas numa só. Agora, nós temos alguns casos particulares que merecem atenção, tá? É proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido. Então, ó, letra A, essas expressões formadas por um verbo mais um adjetivo ficam invariáveis se o substantivo a que se referem possui sentido genérico, ou seja, não vier precedido de artigo. Tá? Então, olha só, eu vou fazer um exemplo lá em cima e o de baixo. Tá? Na letra B, ó, quando o sujeito dessas expressões estiver determinado por artigos, pronomes adjetivos, tanto o verbo como o adjetivo concordam com ele. Então, vamos ver os exemplos. Ó, no de cima, é proibido a entrada de estranhos. O que é proibido? Ah, é proibido um monte de coisa. Então, entrada de estranhos é proibido. Agora, quando eu coloco o artigo a, é proibida a entrada de estranhos. Então, a entrada de estranhos é proibida, diferente do de cima. Entrada de estranhos é proibido. Então, veja que o artigo, né, acabou transformando proibido por proibida. Então, se eu usar, né, o artigo aí, né, um determinante, na verdade, pode ser artigo, pode ser pronome, enfim, né, aí eu vou ter que concordar aí. Né? Então, tem que ter cuidado. Ó. Salada é bom para a saúde. Ah, salada é feminino, não importa. Salada é bom para a saúde, legume é bom para a saúde, carne é bom para a saúde, ovo é bom para a saúde. Agora, esta salada é boa para a saúde. Né? Então, por causa do esta, é o determinante aqui. Não é permitido saída pelas portas laterais. Então, não é permitida a saída pelas portas laterais. Então, a gente precisa observar se tem o artigo ou não, tá? Casos particulares, bastante caro, barato e longe, né? Procurem aí ver um BCBL, né? Então, bastante caro, barato, longe, né? Caro, barato, bastante longe. Né? Tentem, assim, associar alguma coisa, né? Essas palavras são invariáveis quando funcionam como advérbios. Concordam com o nome a que se referem quando funcionam como adjetivos, pronomes adjetivos ou numerais. Então, vamos ver aqui, ó. Exemplo, as jogadoras estavam bastante cansadas. Então, aí elas estavam bastante, é advérbio. Então, é invariável, tá? Agora, quando eu tenho aqui, ó, há bastante, veja que advérbio está junto de verbo. Há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho. Esse bastantes é pronome adjetivo. Há muitas pessoas, há poucas pessoas, há bastantes pessoas. Bom, bastante é estranho, né? É estranho, mas existe, ele é pronome adjetivo e aí ele vai para o plural porque as pessoas insatisfeitas ele está concordando, tá? Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Né? Então, aqui o caro é advérbio, né? Fosse caro. Agora, as casas estão caras. Então, veja que o advérbio aqui acompanhando o verbo fosse. Agora, as casas caras, né? Então, esse cara está se referindo às casas. Então, as casas estão caras. Tá? Então, baratas, caras. Achei barato esse casaco. Né? Então, advérbio, barato. Agora, hoje as frutas estão baratas. Esse baratas aqui é de adjetivo, né? Está se referindo às frutas. Eles planejavam a conquista de terras longes e objetos antigos. Então, ali, longes, ali é um adjetivo. Terras férteis, terras pequenas, terras longes, né? Eles foram longe. Aí já está se referindo... Né, a eles foram, né? Então eles foram longe. Se eu terminasse aqui a oração, veja
que eu nem teria substantivo, teria só o sujeito, né, o verbo e o advérbio. Então, eles foram longe, em busca de objetos antigos. Então, ele está se referindo ao advérbio, ele não vai para o plural. Então, se eu estiver me referindo a um substantivo, ó, terras longes, frutas baratas, casas caras, né, pessoas bastantes insatisfeitas, né, então ele vai para o plural. Agora, no momento que ele é advérbio, é invariável e a gente não pode pôr no plural, tá? Então, lembra que isso vai acontecer com bastante caro, barato, longe. Ou então, bastante longe, caro e barato, né? Casos particulares, anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e kit. Deixa eu só beber um gole d'água. Bom, essas palavras adjetivas concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se refere. Então, exemplo aí, ó, seguem anexas as documentações requeridas. Então, as documentações seguem anexas. As documentações requeridas seguem anexas. Tá? Então, elas vão, as palavras adjetivas aí, elas vão concordar em gênero e número com o substantivo. Tá? A menina agradeceu, muito obrigada. Se foi a menina que agradeceu, é obrigada. Se foi o menino agradeceu, muito obrigado. Né? Olha essa, a gente não usa isso, então fica estranho, né? Muita gente fala assim, nossa, mas isso existe? É estranho, é porque a gente não usa, né? Aí a gente cai naquela história, vício. A gente usa os vícios, né, de linguagem, nós usamos os vícios. Então, muito obrigadas, disseram as senhoras, nós mesmas faremos isso. Então, se são as senhoras disseram muito obrigadas, né? Nós mesmas faremos isso. É estranho, existe muito obrigadas? Existe, né? Seguem inclusos os papéis solicitados. Então, os papéis solicitados seguem incluso, é o caso, né, de cima lá, as documentações requeridas seguem anexas, porque são as documentações anexas, os papéis inclusos. Já paguei o que estava devendo, estamos quites. Então, eu não devo nada a ninguém, né? Já lhe paguei o que estava devendo. Então, estamos quites, eu não devo a você, nem você me deve, está tudo lindo. Aí nós temos alerta e menos. Essas palavras são advérbios, portanto, permanecem sempre invariáveis, gente. Não existe menos. Tá? Eu às vezes escuto, tem menos pessoas. Não, não existe menos pessoas, existe menos pessoas. Menos não existe. Tá? Então, os militares estão sempre alerta, né? Então, também não existe alertos, né? Então, os militares estão sempre alerta, porque aí é advérbio. Júlia tem menos bonecas que sua amiga, e não menos, tá? Não existe menos. Meio e meia, essa é bem interessante, né? Muita gente também acaba empregando de forma errada por conta, né, do vício. Ó. A palavra meio, quando empregada como adjetivo, concorda normalmente com o nome, tá? Que se refere. Então, ó, pedi meia cerveja. Cerveja, né? Então, pedi meia. O nome é cerveja e o adjetivo meia, tranquilo. E meia porção de polentas, né? A porção feminina. Então, meia porção. Agora, quando ela é empregada como advérbio, modificando um adjetivo, aí ela permanece invariável. Deixei a porta aberta. Deixei a porta meio aberta e não meia aberta. Muito cuidado, tá? Ela fica invariável. Deixei a janela meio aberta, né? Então, é sempre meio. Nós não vamos usar meia. E aí, finalizou. Então, assim, vou pedir que vocês peguem o exercício, vamos tentar fazer alguma coisa aí, né, pra gente ir adiantando, caso vocês já tenham alguma dúvida. Vou montar aqui, então, um gabaritozinho, acho que vai dar, deixa eu ver, 190, 200, acho que é 210, 191, né?
Meio aberta, meio fechada. Meio fechada porque você encostou e não passou o trinco, né? Ou não passou a chave. Ficou meio fechada. Não ficou totalmente fechado. Você deixou lá só encostado, né? Não trancou. Vai até 210. Então vamos dar 191 a 210. Fazendo exercício. Tenta treinar, Leite, fazendo exercício, né? Vai massificando, né? Então, uma hora a regrinha, aí você mesmo vai se questionando, por quê? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Aí você anota o lado da afirmativa, né? Porque aqui está concordando com o sujeito, porque aqui, né? Então, é muito exercício, acho que o exercício é essencial. Fazer, refazer. Aí dá uma lidinha na regra, busca lá o porquê. Se você não sabe o porquê, volta na regra para buscar só essa informação. Escreve no exercício. De repente é interessante imprimir, né? Vão devagar, vão raciocinando. Como é um conteúdo novo, né, fica difícil. Tem hora que tem que parar para dar uma, né, raciocinada. Mas tá tranquilo, gente. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Imprimir é bom, ajuda muito.
Imprime aí um arquivo para mim. Aí você fala assim, olha, vamos lá, vou imprimir um arquivo para você sim. Você devolve, né, discretamente. Não, pode deixar, vou imprimir, realmente, vou imprimir aí um arquivo para você. Imprime. A gente escuta muita coisa. Às vezes, claro, né, no vício de linguagem e tudo, mas tem coisas que realmente são gritantes. É o caso do menos, né? Dá 192. Tem artigo na primeira, né? Então tem o substantivo, tem que concordar com o substantivo. Deixa eu ver aqui. Vou falar muito não, para não, né, não dar resposta assim, mas vou dando aqui a dica. São que lhe deram, porque você foi o que... Na segunda é invariável, né? Porque é advérbio invariável. E podiam ter pensado em outras penalidades, mas vai ter que concordar com penalidades. Que é o substantivo aí. Podiam ter pensado em outras penalidades. Vê se deu. Não, que aí... Olha só, na primeira não foi, né, aí justo ou justa, apesar da suspensão. Então está se referindo aí à suspensão, né? Apesar daí só tá para enfatizar, né? Se foi leve, se foi pesado, enfim, a suspensão. Então, a justo ou justo, que eu não vou dar resposta aqui, estou colocando vocês para pensar, concorda com o substantivo suspensão. É porque está na ordem indireta. Veja que começou com verbo, né? Não foi, aí verbo. Então, mas o sujeito aí, né? O substantivo é a suspensão. Está na ordem indireta. A letra F. Essa não tem. Mas vai tranquilo.
Não, Lula não, porque tem resposta. Vai para 193, depois você bate cabeça nela. Ó, já tem 193 aí. Eu coloquei até 195, só pra gente seguir o rumo aí. Acho que está forte o erro, não 94. Tá não, tem resposta aí. Ó, assinale a opção em que a concordância nominal contraria a norma culta da língua. Então é uma que está totalmente errada. As outras você, né? Mas tem uma que está totalmente errada. Então é só uma. Lembra que você vai pelo masculino. Quando você se refere aos dois, você sempre opta pelo masculino. Lembra que a nossa sociedade é bem, né, machista, patriarcal, né? Sempre foi a opção do masculino.
Não, gente, eu não tô aqui para falar de feminismo, de nada disso, tá? Eu nem defendo essas causas, né? Mas sempre foi no sentido, né, de que é patriarcal. Se você for olhar a história, né, então a mulher só foi ter direito ao voto, né? Então, se você for olhar toda a história, né, então sempre foi. Os escritores eram homens, né? Não é nem defendendo causa nenhuma aqui, de feminista, feminazi, não sei das quantas. Nunca nem questionei essa situação, mas é porque sempre a gente coloca no sentido masculino, né? Por ter sido, né, patriarcal aí, sempre, né, masculino, né, a vida inteira. As mulheres antigamente não trabalhavam, não votavam, não tinham voz, na verdade, né? Eu acho até que elas nem tinham que ter brigado para trabalhar, estarem em casa, né? Descansando, gastando só o salário do maridão, né? Mas foram inventar de trabalhar aí, direitos iguais, olha aí agora. Toda mulher tendo que trabalhar aí, não é verdade? Sou não. Ai, ai. Tem de rir. Eu sempre falo isso, sempre brinco, né? Tá vendo? Foram brigar para votar, foram brigar para trabalhar, para ter os direitos iguais. Eu podia estar isso, né? Vendo televisão, deitada, né? Gastando o cartão de crédito do marido, mas fazer o quê? Foram brigar para trabalhar, por direitos iguais. Aí o homem chega em casa, não quer lavar a louça, não quer cozinhar, não quer fazer nada. Aí a mulher trabalha fora, ainda tem que lavar a louça, cozinhar, não é assim? Pois é. Cuidar de menino, tá vendo? Claro, claro. Ai, ai. Mas eu falei, eu podia estar só gastando. Meu trabalho ia ser só gastar dinheiro, mas... Enfim. E a gente acaba tendo uma jornada dupla, tripla, né? Enfim, é difícil. Tô lascada mesmo. Cartão de pracinha, né, Leite? Tô lascada. De qualquer forma, ia ter que trabalhar aí para pagar o cartão, né? Ai, ai. Vamos lá? Acho que já deu para chegar aí no 95, né? Então vamos lá, 191. Analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil, né, o Estadão. O termo em negrito, esse combinados aí, letra A, transgride as normas de concordância nominal. B, concorda em gênero e número com o elemento mais próximo. O elemento mais próximo aí é pobreza, né? Então, saneamento básico e pobreza. Saneamento básico, analfabetismo, saneamento básico e pobreza. Faz uma concordância ideológica, num caso de silepse de número. O que é a silepse? A silepse é quando a gente faz a supressão, né, de algum termo, né? Então, ó, fomos ao cinema. Quem é que fomos ao cinema? Nós. Né? Então, aí, na verdade, ele fala de silepse, mas é de número, né? Cadê? Faz uma concordância ideológica num caso de silepse de número. Então, silepse de número ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração, né? Mas com a ideia contida, tá? Ó, como vai a turma? Estão bem? Entendeu? Então, a turma está no singular, mas estão bem, né? Daquela ideia de a turma aí no sentido de coletiva, galera, né? Então, é isso que ele quis dizer aqui.
tá? A concordância ideológica porque está na ideia e não na palavra. A turma aí, ó, como vai a turma? Singular, a turma. Estão bem, esse estão está na ideia do plural, do coletivo, tá? Então é isso que ele quis dizer nascer. D, poderia ser substituído pelo termo combinadas. Então, ao invés de ser combinados, eu posso botar combinadas, analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinadas. E a E, concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural. Fábio, essa é a pior parte. Ai, lutaram tanto para conseguir os direitos, agora temos vestido de mulheres tomando lugar nelas. Ai, ai. Essa foi boa para fechar a noite. Vamos lá, o que vocês colocaram então? 191, letra E. Exato. Concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural. Lembra que eu falei que o masculino, por isso que começou essa discussão toda aí, né? Que eu falei que a sociedade é patriarcal, machista, né? E aí veio toda essa discussão aí. Então, é a letra E, tá? Então, nós temos aí a concordância, né? Geral. Muito bem. Então, letra E. Ai, ai, esse povo. 192. Não foi justa ou não foi justo, apesar da suspensão? Gente, a suspensão, se eu for trocar, a briga de vocês estava nessa parte aqui, se é justo ou justo. Então, se eu for inverter, porque aí está tá invertido, né, a oração. Está em ordem indireta, porque a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Aí está o verbo, né? O sujeito vem depois, então não foi justa ou não foi justo apesar da suspensão? Apesar da suspensão, não botei nem pesado, só botei aqui a suspensão. Não foi o quê? A suspensão não foi justo ou justa? A suspensão não foi justa. Ela, ou seja, a suspensão, ela não foi justa. Tá? Então, seria justa. Eu não entendi por que vocês estavam aí na dúvida. É porque é a suspensão, ela não foi justa. Então, não foi justa, apesar da suspensão que lhe deram, porque você foi o que menos, porque menos não existe, né? Então, justa e menos, ou é B ou é C. A maioria colocou o que aí? F? Ainda criou uma alternativa. Esses meninos. Vamos lá, então, menos falhas apresentou. Podiam ter pensado em outras penalidades mais cabíveis. Então, gente, justa aí porque concorda com o substantivo a suspensão, né? Ela. Então, ela não foi justa. Menos, né, não vai variar porque não existe menos. E cabíveis vai concordar com penalidades, né? Podiam ter pensado em outras penalidades cabíveis, em outras penalidades mais cabíveis. Então, a letra C. Isso. Ah, sempre falou que era C. Surgiu um F aí, eu não sei de onde, criaram uma alternativa, enfim, vamos lá. Assinale a alternativa que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua. Então, eu tenho aí, ó, encaminhe alguns documentos anexo para conhecimento dos projetos institucionais. O menino não era tal qual os seus irmãos. Era meio-dia e meio, quando as autoridades deram início à solenidade. Tenho menos informação, aí chega a arrepiar, né, gente? Essa não dá. O D não dá. Tenho menos informação, não rola. Que você sobre o resultado da pesquisa, é necessária a participação dos alunos nos eventos da escola. Alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão. 193.
B, né? Perfeito. Encaminha alguns documentos anexos, né? Os documentos estão anexos, então aí tá errado. O menino não era tal qual seus irmãos, tá ok. Era 12:30, né? Quando as autoridades deram início à solenidade, o menos não existe. E é necessária a participação, porque eu botei o A. A participação é necessária. Então, agora, se fosse, é necessário participação dos alunos, né? Então, aí tudo bem, mas se é necessária a, aí se tem esse A aí, não tem jeito, a participação. Sempre disse que era C também, né, Leite? Eu lembro de uma F aí que surgiu, não sei da onde, mas tudo bem. Ninguém vai querer assumir o F agora. Vamos lá, assinale a opção em que a concordância nominal contraria a norma culta da língua. Ó, uso louça e copo velhos, uso louça e copo velho, uso copo e louça velhos, uso copo e louça velha, uso copo e louça velhas. Esse aqui também foi uma confusão só, mas vamos lá. Vocês chegaram a alguma conclusão? É? Paulo colocou Meirelles é. Leite colocou o que, Leite? Na 194. C. Bom, é letra E. Mas vamos ver por quê, né? Ó, se você pensar na A, né? Houve concordância com todos os substantivos. Uso louça e copo velhos. Então, está se referindo à louça e o copo, os dois. Né? E aí a gente opta pelo masculino. Porque um está no feminino, o outro está no masculino. Na hora que a gente coloca junto, opta pelo masculino, velhos. Depois, na B, uso louça e copo velho. Então, a concordância é com o substantivo mais próximo, é o copo. Copo velho, ok. Aí a C, uso copo e louça velhos, está se referindo aos dois. Não importa, fica estranho, porque o louça é feminino e ficou perto do velhos, mas está certinho. Copo e louça velhos, os dois são velhos, né? D, uso copo e louça velha, aí está se referindo só à louça, que é o mais perto. Agora, o uso copo e louça velhas, aí não dá. Aí teria que ser, assim, pelo menos uso copo e louças velhas, aí daria, porque aí está se referindo ao mais próximo, que seriam as louças. Mas se eu estou colocando copo e louça, e, né, um é masculino e outro é feminino, eu tenho que optar pelo masculino. Então, velhas aí não dá, tá? De jeito nenhum. Então, letra E. E vamos aqui à última de hoje, né? Porque o resto vocês vão bater cabeça aí sozinhos, né? Claro que se vocês tiverem alguma dúvida aí, né? Joguem uma dessas aí no grupo. Ah, eu fiquei na dúvida, não consegui resolver, alguém conseguiu fazer a 200, né? E aí troquem ideias aí. Bom, 195 diz assim, ó, o caso de concordância nominal inaceitável aparece em letra A, nunca houve divergências entre mim e ti. B, ele tinha o corpo e o rosto arranhados. C, recebeu o cravo e a rosa perfumado. D, tinha vãs esperanças e temores. E é necessário certeza. Letra C, C. Mais alguém? C. Muito bem, Charlie. Agora vamos lá, o porquê, né? Então, caso de concordância nominal inaceitável. Vamos ver a A. Nunca houve divergências entre mim e ti. Então, nunca houve divergência. O verbo haver, ele é invariável, né? Então, não há problema se é singular ou plural, entre mim e ti, tá certo? Depois de preposição, né? Enfim, tá tudo ok. B, ele tinha o corpo e o rosto arranhados, então não era só o corpo, mas o rosto também. Então, são os dois, eles estavam arranhados,
né? Os dois, inclusive, são masculinos, não tem nem o que discutir. Vou pular a C. Então, D, tinha vãs esperanças e temores, né? O vãs aí está se referindo às esperanças. Ok. É necessário certeza. Se fosse a certeza de alguma coisa, aí seria é necessária a certeza, mas não tem. Né? É necessário esta certeza, mas não tem nenhum determinante. Então, é necessário certeza, tá certinho. Agora, recebeu o cravo e a rosa. Aí, se fosse só a rosa, se estivesse referindo só a rosa ao mais próximo, teria que ser perfumada. Recebeu o cravo e a rosa perfumada. Né? Agora, se for os dois, recebeu o cravo e a rosa perfumados, porque aí cravo é masculino, rosa é feminina. Se eu optei pelos dois, tem que ser perfumados. E se eu optar pela rosa, tem que ser perfumada. Então, não dá para ser perfumado sozinho. Né? Então, recebeu o cravo e a rosa perfumados ou recebeu o cravo e a rosa perfumada. Aí só a rosa estaria perfumada. Isso, rosa perfumada, perfumada também pode. Excelente, é isso aí. E o resto vai ficar para casa para vocês baterem cabeça aí. E claro, se tiverem dúvidas aí até segunda-feira, né? Não vão deixar de dormir por isso, né? Coloca um ponto de interrogação naquela que vocês não conseguiram, então tentem discutir entre vocês aí no grupo, né? Peguem um colega que esteja também estudando e aí tentem resolver. Ah, bom? Acertou pelo menos uma, que ótimo. Gente, uma boa noite, um bom resto de semana. Obrigada aí, né, pela participação de vocês, foi ótimo. Hoje foi muito divertido, inclusive. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, Leite. Boa noite.